Olá galera, aqui é o professor Lucas e hoje a gente vai dar continuidade ao nosso assunto de equações do segundo grau. Na aula passada, recapitulando, a gente começou a verificar o método de resolução de equações de segundo grau do tipo incompleta. A gente sabe que tem três tipos de equações de segundo grau do tipo incompleta, mas a gente aprendeu só de uma primeiramente, que é quando o b ele é o quê? Ele é nulo, né? Ele é zero, o valor de b é zero. Então a gente vai ter um formato de equação do tipo ax² mais c igual a zero. Só vai existir os coeficientes a e c. Agora, nessa nossa aula, a gente vai dar continuidade e vamos ver agora do segundo tipo de equação incompleta, que é aquela onde o coeficiente c, que é o valor numérico, né, na nossa equação, ele é igual a zero. Então a gente vai ter uma equação do tipo ax² mais bx igual a zero. Para melhor entender como é o método de resolução desse tipo de equação incompleta, a gente vamos analisar primeiro essa situação, onde eu tenho duas figuras geométricas, um quadrado e um retângulo, e eles possuem a mesma área. Verifiquem, a professora nessa imagem ela faz uma pergunta: qual é o valor de x? Vejam que o x ele está tanto no quadrado como no retângulo. O x é uma variável, ele pode assumir um ou mais valores. Para isso, a gente tem que verificar quais são os valores que ele pode possuir. Vejam que no quadrado, o quadrado tem 4 lados iguais, e um dos lados desse quadrado vale x. O retângulo ele tem um lado maior e um lado menor, que para calcular a área desse retângulo, a gente multiplica o lado maior pelo menor ou vice-versa. Vejam que o lado maior ele possui 2x. Isso quer dizer que o valor de x é o dobro para esse lado. Já no lado que pode ser o lado menor ou maior, no caso da figura, hipoteticamente ele é o menor. Ele vale 8 centímetros. Daí a gente pode tirar algumas relações que a gente vai cair numa equação do segundo grau. Vejam, se as duas figuras geométricas possuem a mesma área, então eu posso dizer que a área do quadrado é igual à área do retângulo. Como é que calculamos a área de um quadrado? A área de um quadrado é lado vezes lado. Como são quatro lados iguais, então eu vou multiplicar o valor de um dos lados por ele mesmo novamente. Como eu não sei qual é o lado, eu só sei que o valor é x, então eu vou multiplicar x vezes x, que vai ser igual a 2x vezes 8, porque é a área do retângulo. A área do retângulo é base vezes altura, né? Então, observem, ó, 2x vezes 8. Isso aqui é a nossa área do retângulo. X vezes x é a área do nosso quadrado. Então, eu vou fazer agora algumas multiplicações e rearranjar essa nossa igualdade. De um lado aqui eu vou ter x² menos 16x. E do outro lado eu vou ter 16x menos 16x. Professor, de onde saiu esses 16x? Vejam, 2x vezes 8 eu tenho quanto? Multiplico a parte numérica para depois multiplicar a parte que é da variável. 2 vezes 8 é 16, ó, 16. E x vezes 1, porque o 8 não tem variável, é x vezes 1 é x. Então eu vou ter 16x. Do outro lado eu vou ter x vezes x, que é a mesma coisa da potência de expoente 2 e base x, x ao quadrado. Para eu sumir com esse 16x, eu posso diminuir 16x de um lado e 16x de um outro. Ou então passar esse 16x para o outro lado da igualdade, ele vai negativo. Vejam que, se eu diminuir desse lado, vai ficar x² menos 16x. Quando eu diminuir o menos 16x do outro lado da igualdade, vai ficar um número menos ele mesmo. Mesma cor de 8 menos 8, que dá quanto? 0. Então, vai restar essa equaçãozinha aqui, ó. x² menos 16x igual a 0. Vejam que a gente caiu em uma equação do segundo grau que foi exatamente do tipo incompleta, onde o coeficiente c ele é igual a 0. Agora a gente vai
aprender o método de resolução dessa equação. Vejam que a gente até então partimos de uma situação onde tínhamos duas figuras geométricas com a mesma área, ok? Vamos lá. Vejam que a nossa variável x é um fator em comum para os dois, né? Ela tem tanto no x² como tem no 16x. E não tem nenhuma outra expressão dentro da minha equação, não tem nenhum outro coeficiente, que seria no caso c, que poderia ter o x ou não, né? Então, os dois termos que eu tenho deste lado da igualdade, ó, do lado esquerdo da minha igualdade, eu tenho dois termos que eles estão dependentes da variável x, né? Então, eu vou fazer o quê? Como eles têm um fator em comum, eu vou colocar esse fator em comum em evidência, aquele procedimentozinho simples que a gente consegue fazer de colocar um determinado fator em comum em uma expressão em evidência. O fator em comum aqui é o x. Então, eu vou colocar um x em evidência. X em evidência, aí vou dividir o x por cada um dos termos. X² dividido por x, eu fico só com x. É a mesma coisa de eu ter 2x, dividir por 1x, vou tirar um x, né? Vai ficar só um x lá do numerador. 16x dividido por x, eu vou ter só 16, igual a 0. Vejam, a minha expressão modificou depois quando eu coloquei o meu fator x, que era em comum, em evidência. Se eu multiplicar cada um dos termos, eu vou voltar para a mesma expressão que eu tinha inicial. Mas não é isso que eu estou procurando. Aqui eu estou fazendo o método de resolução, aplicando o método de resolução desse tipo de equação do segundo grau. Agora, se vocês analisarem bem, o meu x ele está multiplicando todo esse termo em parênteses, né? Mas se esse termo em parênteses, por exemplo, ele for 1. Se ele for 1, então meu x lá vai ser 0, né? Vejam, ó, se ele for 1 aqui, o meu x ele tende a ter um valor de 0. Então, eu já tenho um possível valor para o meu x. Meu x pode ser 0. Mas lá dentro, dentro do parênteses, eu tenho outras variáveis que eu tenho que analisar. Outras possíveis soluções que eu tenho que analisar. Mas para esse x que está em evidência, que está fora, ele pode ser igual a 0, porque esse x pode multiplicar qualquer valor que tiver dentro do parênteses. Se ele for 0, então vai se tornar a expressão verdadeira, porque ele vai ser 0. Beleza? Então, eu já tenho o meu x igual a 0. Agora, vamos analisar o que está dentro do nosso parênteses. O que está dentro do nosso parênteses é x menos 16. X menos 16 igual a 0. Certo. X menos 16 igual a 0. Para eu isolar o valor de x, é só eu passar o menos 16 para o outro lado da igualdade. Ele vai positivo, porque ele já estava negativo. Então, x vai ficar igual a 16. Pronto. Encontrei o outro possível valor para que a minha equação admita uma solução, né? Que o meu x possa possuir, no caso 16. Já tinha encontrado x igual a 0 e agora encontrei x igual a 16. Então, x igual a 0 e x igual a 16 são as minhas raízes da minha equação de segundo grau do tipo incompleta, quando o meu coeficiente c é igual a 0. Ok? Isso, portanto, 0 e 16 são as raízes da minha equação. Para responder à pergunta da professora, consideramos apenas o valor de x diferente de 0, pois ele representa um comprimento. Vejam bem, lá estamos falando de comprimento. Não teria como existir um comprimento do quadrado ou do nosso retângulo onde esse comprimento fosse 0. Então, no caso da situação hipotética lá, a gente não pode admitir o valor de x igual a 0. Então, vai resultar na resposta para a nossa professora que o x é igual a 16. O lado daquele quadrado vai ser igual a 16 e o lado maior do nosso retângulo vai ser 2 vezes 16, que vai ser 32. E a altura daquele retângulo, que é o lado menor, era igual a 8, que já tinha colocado na questão, né? Então, vejam bem, não poderia adotar o x igual a 0, mesmo ele sendo uma solução para a minha equação. Não poderia adotar o x igual a 0 porque eu não tenho um comprimento igual a 0. Lá naquela situação hipotética eu não posso ter um comprimento. Estamos falando de comprimento, né?
Então, ele teria que ter um valor positivo. Beleza? Observação. Ou melhor, a gente pode dizer que é um resumo. Uma equação do segundo grau do tipo ax² mais bx igual a zero, ela sempre tem duas raízes das quais uma é igual a zero. Sempre a gente vai fazer aquele mesmo método matemático e vamos encontrar primeiramente sempre uma das raízes igual a zero. Agora, a raiz que está dentro do parênteses, ela vai ter um determinado valor, pode ser positivo, negativo, mas sempre uma das raízes vai ser igual a zero e sempre vai ter duas raízes. Então já fica um trabalho mais fácil, né? Sempre vai ter duas raízes, a gente já sabe que uma vai ser zero. A outra é que a gente tem que buscar, que é o que vai estar o termo entre parênteses, ok? Agora vamos partir para outro tipo de resolução, mas de outro tipo também de equação de segundo grau incompleta. Lembrem que eu falei para vocês da equação de segundo grau do tipo incompleta, no qual o coeficiente b e o coeficiente c eles eram zero, né? Os dois eram zero, nulos. Então, essa equação ficará do tipo ax² igual a zero. É essa agora que a gente vai observar e entender como é que é o método de resolução dessa equação do segundo grau. Vamos lá. Observe essa situação. Marcelo resolveu as equações 4x² igual a zero e menos 2x² igual a zero. Vamos lá. A primeira resolução que ele fez foi da equação 4x² igual a zero. Ele fez o quê? Ele pegou e vou isolar o x, né? Para começar a isolar o x, eu tenho que fazer o quê? Ele dividiu ambos os termos, ambos os lados da igualdade, por 4, para poder eliminar o 4. Vejam que, na primeira parte à esquerda, o 4, quando dividir por 4, 4 dividido por 4 é 1, né? Então, vai sobrar só 1. Lá do outro lado, eu tenho 0 dividido por 4. O 0 dividido por qualquer número é igual a 0. Então, vai restar x² igual a 0. Mas eu quero o valor só de x. Então, eu sei que x² é igual a x vezes x. E, se eu passar esse x que está multiplicando para o outro lado dividindo, vai ficar 0 dividido por x, que ainda continua sendo 0. Então, o meu x vai ser igual a 0. Vejam, a equação... O que é que ele tirou disso? Que a equação de 4x² igual a 0 tem duas raízes que são iguais a 0. Isso quer dizer que esse tipo de equação vai ter duas raízes, mas que ambas são igual a 0. Vamos confirmar isso? Vamos analisar a segunda situação que ele deu. Fez o mesmo procedimento. Ele dividiu por 2, no caso menos 2, para poder excluir esse menos 2 da nossa fração. Ficou o quê? x², né? E do outro lado, 0 dividido por qualquer número é 0. x² é a mesma coisa de x vezes x. Vejam, foi a mesma situação agora da primeira aqui, que é 4x² igual a 0, foi a mesma situação aqui também. Então, menos 2x² igual a 0 tem duas raízes reais iguais a 0. Ok? Chegamos a uma determinada definição. Uma equação do segundo grau, do tipo ax² igual a 0, possui duas raízes reais igual a 0. Vejam, essa já possui duas raízes reais iguais a 0. A nossa resolução anterior tinha duas raízes, que uma era 0 e a outra eu tinha que observar os termos que estavam dentro do meu parênteses, ok? Bem, então aqui a gente finaliza a nossa aula de método de resolução de equações do tipo incompleta. Na próxima aula a gente vai resolver equações do tipo completa. Vamos resolver agora a equação completa com todos os valores dos coeficientes. Aí já vai ser um método diferenciado, não vai ser um método mais como este aqui, certo? Para cada um do tipo de equação, a gente tem um tipo diferente, ou melhor, um método diferente para poder resolver cada uma delas, certo? Espero que todos tenham entendido o assunto desta aula. Desejo bom estudo a todos e um forte abraço.